Graça e paz, mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Cura para a Alma, sempre trazendo uma palavra para você, uma palavra de encorajamento para te ajudar a vencer os desafios que certamente você e eu enfrentamos todos os dias. O programa Cura para a Alma tem como objetivo trazer um alívio para o seu coração, refrigério para sua alma e te levar a ter um estilo de vida emocional saudável. E hoje eu quero começar o nosso programa fazendo uma pergunta para você. Qual é o tamanho da tua expectativa acerca daquilo que Deus pode fazer por você e através de você? Essa pergunta é importante porque nós vivemos dias em que é comum nós encontrarmos pessoas que não têm nenhuma expectativa acerca da vida. É interessante que a falta de expectativa, ela pode nos levar a viver uma vida até depressiva. Na verdade, a falta de expectativa já é um indício, um forte sinal de que a pessoa já esteja vivendo um momento depressivo. Entretanto, existe aquilo que nós chamamos de expectativas irreais. É quando você cria uma expectativa acerca de alguma coisa e isto não acontece e traz para você uma grande frustração. E normalmente esse tipo de expectativa irreal, ela acontece quando nós colocamos a nossa expectativa em pessoas. Existe um termo chamado devaneio, que é quando você começa a ter uma expectativa, deixa de ser até um sonho. Você começa a criar uma situação irreal como se fosse real e você vive em função daquilo. Isso é um devaneio. É importante que você saiba que ter uma vida com expectativa, ou você ter uma expectativa de vida, é extremamente importante. Mas a pergunta é, em quem você está depositando ou colocando as suas expectativas? No ser humano? Se a sua expectativa for no ser humano, tão somente, eu quero dizer para você que você corre um risco muito grande de se decepcionar. Vamos supor que você tem uma expectativa acerca das pessoas e você alimenta a ideia de que todas as pessoas têm uma expectativa boa a seu respeito, uma expectativa positiva. Deixa eu te falar, nem sempre é assim. Augusto Cury já disse que se você achar que todas as pessoas vão ter uma expectativa positiva a seu respeito, é melhor você se mudar do planeta, porque você vai ter pessoas que não terão expectativas positivas a seu respeito. E nós vivemos em um mundo assim. E a mesma coisa é para você. Se você tem uma expectativa positiva acerca das pessoas e daquilo que elas podem fazer por você ou corresponder às suas expectativas, você está correndo um risco muito sério de se decepcionar, de se frustrar, e isso vai trazer um mal para a sua saúde emocional. Mas eu quero fazer uma pergunta específica para você. Qual é a tua expectativa acerca daquilo que Deus pode fazer por você? Quando a sua expectativa está em Deus, você não corre nenhum risco. Sabe por quê? Porque Deus é fiel, Deus é bondoso. E interessante, se você tem uma expectativa acerca de você orar e Deus te responder, você não precisa se preocupar, porque já tem um respaldo bíblico. Lá em Jeremias capítulo 11, está escrito assim, Jeremias capítulo 29, versículo 11, está escrito assim: porque sou eu que bem sei os planos que tenho acerca de vós, planos de bem, não de mal, planos de paz e não de guerra,
para vos dar o fim que desejais. Portanto, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado por mim, assim diz o Senhor. Ou seja, a própria palavra de Deus nos garante que se nós o buscarmos com todo o nosso coração, Ele irá nos responder. No capítulo 33 de Jeremias, verso 3, ele diz assim: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, se você clama ao Senhor, se você busca ao Senhor, você pode ter certeza que a sua expectativa será correspondida. Qual é o segredo? Buscá-lo de todo o coração. Conhecer o caráter de Deus, porque Deus ele pode te responder instantaneamente, Ele pode dizer espera, mas Ele também pode dizer não. Porque Ele sabe que se der aquilo que você está pedindo naquele momento, ou se você está ou buscando por uma razão que não seja louvável, Ele não vai te entender. Porque Deus sonda o nosso coração. Ele quer saber qual é a intenção, por que nós estamos buscando, por que nós estamos clamando, por que nós estamos pedindo isso ou aquilo. E Ele pode responder de imediato, Ele pode dizer, espera um pouco, e aí você entrar em um processo, e quem não sabe viver processo não vai obter resultado, ou Ele pode dizer não, porque Ele sabe que se der aquilo que você está pedindo, não vai ser bom para você. Agora, olha o que diz Efésios capítulo 3, versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Na outra tradução diz, mas aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Sabe o que significa? Que o Senhor Jesus, Ele tem poder, o nosso Deus tem poder para fazer além das nossas expectativas. Mas para isso você tem que estar com o seu coração alinhado. Qual é o tamanho da sua expectativa, então, acerca daquilo que Deus pode fazer por você? Qual é o tamanho da sua expectativa acerca daquilo que Deus pode fazer para outra pessoa através de você? E a nossa expectativa, acredita, elas podem ser fator determinante para o agir de Deus. Você sabia que a sua expectativa pode ser um fator determinante para a realização daquilo que você está esperando em Deus? Claro que pelas misericórdias dele, muitas vezes Ele nos atende, mesmo que não tenhamos nenhuma expectativa. Mas na maioria das vezes, as nossas expectativas facilitam o agir de Deus, o processo de Deus na nossa vida. Pessoas que têm expectativas boas acerca de Deus podem atrair o olhar dele para a vida dela, sabia? Se você tem uma expectativa acerca da sua confiança em Deus, Deus pode olhar para você. Em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, está escrito assim: quanto ao Senhor, os seus olhos passeiam sobre a terra em busca daqueles que neles confiam. Ou, quanto ao Senhor, os seus olhos passeiam sobre a terra em busca daqueles cujo coração está totalmente nele. Eu vou traduzir na minha linguagem, porque o nosso Deus, quanto a Ele, os olhos deles estão voltados aqui para a terra, em busca de pessoas que têm expectativas positivas e acreditam naquilo que Ele pode fazer por elas. Você pode ser uma dessas pessoas. Você pode atrair o olhar de Deus, tendo uma expectativa positiva acerca daquilo que você quer que Ele faça por você.
Eu quero citar para você aqui alguns exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram a sua expectativa correspondida ao buscar o Senhor Jesus. Expectativas em relação à própria pessoa. Eu quero citar primeiramente aqui a mulher com fluxo de sangue. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo 25 a 34, diz que uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ou seja, uma mulher que ela sofria de uma hemorragia, uma menstruação que não parava há 12 anos, e ela já tinha gasto todos os seus recursos com a medicina da época e não tinha obtido uma solução. Ela continuava com aquele fluxo de sangue, ela continuava com aquela hemorragia, com uma menstruação que não parava há 12 anos. A Bíblia diz que naquele momento Jesus estava indo com a multidão em direção à casa de um certo homem por nome Jairo, um dirigente de uma das sinagogas da época. E a Bíblia diz que a mulher, ao ver que era Jesus, ela criou uma expectativa, ela disse: se eu conseguir me aproximar dele, e tão somente tocar nas vestes que ele está vestido, eu serei curada. E foi exatamente o que aconteceu. Ela vai em meio à multidão. Interessante que, segundo a lei naquela época, uma pessoa que tinha esse tipo de doença, para a lei, ela era considerada impura, ela não poderia estar no meio das pessoas e nem tocar em alguém. Mas ela está em meio a uma multidão. Ela tinha obstáculos pela frente. Ela estava fraca. Imagina uma pessoa que tem uma hemorragia constante há 12 anos. Ela era uma mulher e Jesus estava cercado por homens, por discípulos, por uma multidão, diz a Bíblia. Mas ela tinha uma expectativa tão grande que foi capaz dela vencer aquele obstáculo e chegar perto de Jesus e tocar nas vestes de Jesus. Interessante é que a Bíblia diz que no momento em que ela tocou nas vestes do Senhor Jesus, ele percebeu, olhou para trás e ele disse assim: alguém me tocou. Os discípulos então o interromperam dizendo: Senhor, o Senhor está cercado por uma multidão e o Senhor está dizendo, perguntando quem te tocou. Ele disse: alguém me tocou e foi um toque especial, porque de mim saiu virtude. E quando ele se virou, a mulher que estava constrangida disse: foi eu, Senhor. O Senhor Jesus então olhou para ela e disse assim: filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E a Bíblia diz que naquele momento, naquele exato momento, ela foi curada daquele mal que ela sofria há exatamente 12 anos. Deixa eu te falar uma coisa. Qual é a tua expectativa diante de algo que você tanto quer? Se você for uma daquelas pessoas que, diante do primeiro obstáculo, você já desiste, certamente você não vai encontrar o resultado que você tanto espera. Ei, a vida é cheia de obstáculos e nós precisamos ter uma expectativa positiva acerca daquilo que nós queremos, e isso tem que se tornar em uma mola propulsora que vai nos fortalecer e vai nos encorajar a não desistir diante dos obstáculos. A expectativa daquela mulher era maior do que os obstáculos que ela tinha diante dela. Quero citar um outro exemplo na Bíblia de um homem que teve uma grande expectativa e que também recebeu uma cura. O cego Bartimeu. O mesmo livro, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 46 e 52, conta a história de um cego por nome Bartimeu. Bartimeu era um cego que todos os dias ele colocava-se à beira da estrada e ficava ali pedindo esmolas. E para proteger-se do calor ou do frio, Bartimeu tinha uma capa. Enquanto isso, Jesus estava curando ali nas regiões. E Jesus já tinha curado outros cegos. E a história de que havia um homem que estava curando os enfermos, coxos, aleijados, cegos, chegou aos ouvidos de Bartimeu. Bartimeu então criou uma expectativa e ele disse: se eu tiver uma única oportunidade de estar diante de Jesus, certamente eu vou ser curado.
E a Bíblia diz que um certo dia, Jesus passando por ali, Bartimeu não via, mas ouvia. E ele ouviu que estava vindo uma multidão em sua direção, e ele logo perguntou o que estava acontecendo. E certamente alguém disse: é Jesus que está vindo aí. E ele está cercado por uma grande multidão. O texto diz que Bartimeu começou a gritar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus então ouviu Bartimeu chamando-o pelo seu nome. Jesus então parou e disse: chamai-o. E o chamaram. E a Bíblia diz que no momento em que falaram para Bartimeu: levanta-te, o mestre quer conversar com você. Ele ouviu o teu clamor. A Bíblia diz que Bartimeu tinha uma expectativa tão grande que ele deu um pulo e lançou dele aquela capa que o protegia, que o guardava, que o identificava como cego. A Bíblia diz que ele lançou dele a capa e ele foi ao encontro de Jesus. E quando ele se aproxima de Jesus, Jesus faz a pergunta: o que queres que eu te faça? Bartimeu não titubeou. Ele disse assim: Senhor, que eu veja. E Jesus disse: a tua fé te curou. Então, veja. E a Bíblia diz que naquele momento Bartimeu voltou a enxergar e ele pulava de alegria. Ei, deixa eu te falar. A expectativa de Bartimeu era maior e mais alta do que as vozes que queriam calá-lo. Deixa eu te falar. Eu conheço pessoas que deixaram morrer a expectativa que tinha acerca de determinados projetos, simplesmente porque os matadores de sonhos chegaram perto dele e disseram assim: não vai dar certo, você não vai conseguir. Sabe, existem pessoas que matam e tiram a vida, ao passo é que existem outras que são especialistas em matar o sonho de outras pessoas. Não permita que as pessoas matem os teus sonhos. Não permite que as pessoas destruam a expectativa que você tem acerca de um projeto ou de algo que você quer fazer ou construir. A sua expectativa tem que ser maior do que as vozes que querem te calar. Quero citar um outro exemplo. Quero citar o exemplo do homem leproso. Está escrito em Lucas capítulo 5, do verso 12 e 13. O leproso na época de Jesus, por lei, ele tinha que viver com trapos, roupas velhas, e ele não podia permitir que uma pessoa se aproximasse a menos de 100 metros dele. A lei dizia que se um leproso permitisse que uma pessoa se aproximasse menos de 100 metros dele, ele deveria morrer e apedrejado. De maneira que quando um leproso, ele via que alguém estava vindo em sua direção, numa estrada ou em qualquer outro lugar, ele colocava aquele trapo na sua boca, ele começava a gritar: imundo, 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 para as pessoas poderem se afastar e não se aproximar dele. A garantia de vida de um leproso que vivia isolado era gritar, era fazer com que as pessoas a menos de 100 metros soubessem que ele era um leproso. Mas esse leproso, ele tinha uma expectativa tão grande, que a Bíblia diz que ele corre, ele se lança aos pés de Jesus. E Jesus não estava sozinho, Jesus estava com os seus discípulos e estava com outras pessoas que sempre o seguiam. Mas a expectativa dele de ser curado era tão grande que ele corre em direção ao Senhor Jesus, e a Bíblia diz que ele se lançou aos pés do Senhor Jesus. Ele não ficou a 100 metros, ele não ficou a 50 metros, ele não ficou a 10 metros, ele se lançou nos pés de Jesus e falou: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus olhou para o leproso e disse: eu quero, seja limpo. E imediatamente, a Bíblia diz que a pele daquele homem ficou como a pele de um bebê. Ele ficou limpo, totalmente curado. E deixa eu te falar, a expectativa daquele homem leproso estava além do diagnóstico da medicina. Qual é a expectativa que você tem acerca da sua saúde?
Você está passando por algum problema de saúde? Você recebeu algum diagnóstico médico acerca da sua saúde? Deixa eu te falar algo que é muito sério. A medicina, ela faz o seu papel, mas nós cremos em um Deus que é o médico dos médicos, que é o Senhor dos senhores, que Ele está além da medicina e que Ele pode fazer algo extraordinário por nós. Aquele homem, ele não tinha outra alternativa. E ele clama por Jesus. Seja qual for a situação que você está enfrentando na tua saúde, eu quero dizer para você, a tua expectativa acerca daquilo que o Senhor Jesus pode fazer por você, pode trazer-te a cura. A medicina faz o seu papel, mas você precisa compreender que nós temos um Deus e que servimos a um Deus que a Bíblia diz que é o médico dos médicos. Deixa eu finalizar contando uma experiência pessoal para você. No ano de 2013, repentinamente eu parei de enxergar. Começou com uma mancha em um dos meus olhos, e aquilo foi aumentando e de repente eu já não enxergava mais nada. Já tinha se passado mais de 30 dias quando eu finalmente consegui uma consulta com um especialista. E quando eu cheguei e deitei-me naquela maca, o especialista em visão veio com uma lâmpada, olhou, eu ouvi uma especialista, a doutora Áurea, eu vou citar aqui o nome dela porque é uma grande especialista em retina lá em Marília, no Instituto ION, e ela disse assim: cegueira irreversível, 95% de descolamento da retina. Na hora que ela deu aquele diagnóstico, eu estava deitado, e naquela hora, no meu espírito, eu falei assim: em nome do Senhor Jesus, eu não vou ficar cego. Começou então uma batalha, começou então um tratamento, e todas as vezes que eu voltava ali, não havia melhora. Mas eu tinha uma expectativa tão grande de voltar a enxergar que eu clamava. O pior ainda voltou a acontecer. Quando eu voltei, acredito que um mês ou dois, eu já estava agora tendo o mesmo descolamento de retina, só que na outra visão. Primeiro foi o olho esquerdo e depois o olho direito. E o diagnóstico foi o mesmo: cegueira irreversível. Deixa eu te contar, eu recebi um diagnóstico da medicina de que eu tinha perdido 95% da visão dos dois olhos. Com os dois olhos eu enxergava só 10%. E eu comecei então a ter uma expectativa de que Deus tinha poder para restaurar minha visão. E eu comecei uma busca tão profunda, eu me lembrava deste cego que Jesus curou, eu me lembrava de outros cegos que Jesus havia curado e que estava na Bíblia. E eu comecei a clamar, eu levantava às 4 da manhã e eu ia colocando as mãos pela parede e eu estabeleci um lugar de oração. Eu tinha um sofá na minha sala com um tapete e eu começava às 4 da manhã a clamar e orava, e depois de um tempo eu ia até o tanque do lado de fora e eu começava a passar águas nos olhos. Eu me lembrei que Jesus tinha curado um cego, tinha passado lodo no cego desses olhos, dos olhos desse cego, e tinha mandado que ele fosse até o tanque se lavar. Eu comecei a reproduzir aquilo e eu ia tateando pela parede com as mãos até chegar no tanque. Eu tive que aprender a enxergar com os pés. E de repente eu chegava no tanque, eu abria aquela torneira, eu começava a passar águas nos meus olhos, eu clamava: Jesus, tenha misericórdia de mim, Jesus, devolva a minha visão, Jesus, tenha misericórdia de mim. Deixa eu te contar algo que aconteceu. Isso foi em 2013. E 2 anos depois de andar na escuridão, para a honra e glória de Deus, Deus restabeleceu a minha visão. Eu fui curado, eu recebi uma cura. Teve um dia que eu fui tentar ler alguma coisa e o meu filho abriu a tela do meu notebook
e ele abriu lá no PowerPoint e colocou a letra número 66. Quem entende de computador sabe qual é o tamanho de uma letra número 66. Pra você ter uma ideia, essa letra aqui dessa Bíblia, ela é 11. E para enxergar 66. E hoje, para a glória do nosso bom Deus, pela expectativa e pela fidelidade do meu bom e eterno Deus, eu leio essa Bíblia. Hoje eu sou totalmente restaurado, mas durante 2 anos eu vivi na escuridão. Eu sei o que é ficar 2 anos sem enxergar uma pessoa que está a 2 metros na sua frente. Eu sei o que é ficar por 2 anos vendo apenas um borrão na sua frente. E você não conseguir identificar e você ter que aprender a fazer tudo. Mas sabe de uma coisa? Eu tomei a decisão de não ficar depressivo dentro de um quarto. Eu tomei a decisão de não ficar choramingando. Eu tomei a decisão de não ficar reclamando, de ficar perguntando para Deus o porquê que eu tão novo, 40 e poucos anos, eu estava passando por aquilo. Eu tomei a decisão de respeitar o diagnóstico da medicina, mas acreditar em Jesus, o médico dos médicos. E eu tenho certeza absoluta que aquela expectativa que eu gerei em relação à fidelidade do meu Deus, ao poder do meu Deus de curar, de restaurar, de devolver a minha visão, eu tenho certeza que a fidelidade do Senhor veio sobre a minha vida. Eu quero finalizar esse programa de hoje falando algo para você. Não permita que os obstáculos te impeçam de ter uma expectativa acerca dos teus sonhos, dos teus projetos. Não permita que as vozes que querem matar o teu sonho venham destruir a expectativa que você tem acerca de algo que você quer fazer, quer conquistar um projeto. Não permita que um diagnóstico da medicina venha te impedir de crer na tua cura. Como eu disse, a medicina faz a sua parte, Deus deixou a medicina para nos abençoar. E Deus usou da medicina para me curar. Sabe o que aconteceu? Eu passei por 4 cirurgias no olho esquerdo e 4 cirurgias no olho direito. Hoje, quando eu retorno nos médicos, e a penúltima vez que eu fui, pela graça e a misericórdia de Deus, eu levei 3 dos livros que eu já escrevi e entreguei a um dos médicos que participou da cirurgia. E ele disse assim para mim: pastor, eu quero falar algo para você. Eu nunca tinha visto milagre de perto. Eu já cuidei de pessoas e já ouvi falar em milagres, mas eu nunca tinha visto um milagre de perto. O seu caso é um caso que eu já levei para alguns congressos que eu fui, porque o seu caso não tem explicação. O senhor sofreu um descolamento de retina de 95%. O senhor ficou mais de 4 meses com essa retina descolada até descobrir realmente o que era e começarmos o tratamento. Depois o senhor ficou com outro olho por quase 60 dias, descolado, e o senhor teve 100% da sua retina restaurada, restabelecida. Eu falei: doutor, eu sou grato ao Senhor, louvo a Deus pela medicina, e eu tenho certeza absoluta que quem conduziu as suas mãos, quem conduziu as mãos dos demais profissionais que cuidaram das minhas vistas foi Deus. Porque o meu Deus é um Deus que pode responder às expectativas que nós temos acerca dele. Por isso eu quero te encorajar em nome do Senhor Jesus, que você tenha uma expectativa positiva, uma grande expectativa acerca daquilo que Deus pode fazer por você. Não permita que os obstáculos te impeçam de
ter uma grande expectativa acerca do que Deus pode fazer por você. Não permita que as vozes venham destruir a expectativa que está no teu coração. E não permita que um diagnóstico venha te impedir de acreditar na cura, na tua restauração. A minha palavra e a minha oração é que o Senhor te abençoe e que a expectativa do teu coração possa ser correspondida. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor e ele considerará as expectativas do teu coração. Salmo 37, verso 4 e 5. Quero aproveitar e fazer mais uma vez um grande pedido para você. Tenho certeza que este programa está sendo bênção para a sua vida e ele pode ser bênção para a vida de outras pessoas. Para isso, preciso que você tão somente me ajude a divulgá-lo. Além de você nos acompanhar, recomende para alguém que você sabe que precisa de uma palavra de encorajamento. Mas você pode ir além, você pode contribuir para que este programa continue. Nós estamos em uma TV, pela graça e a misericórdia de Deus, com uma grande parceria com o Fernando, que tem um coração generoso e abriu as portas para nós realizarmos esse programa. Mas nós queremos ir além, nós queremos alcançar mais pessoas, nós queremos ter 2 programas semanais ao vivo, mas para isso nós precisamos de recurso e se você quiser, você pode participar e contribuir. Vai ficar aqui no rodapé dessa mensagem o nosso Pix, a chave Pix, se você quiser e puder, nos ajude para que este programa possa alcançar mais pessoas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e te proteja, em o nome do Senhor Jesus. Fique na paz.